Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Mais uma vez na presença do Senhor. Meu nome é Jorge. Nós estamos estudando a carta de 1 João e hoje o texto escolhido vai estar em 1 João, capítulo 3, versículos 11 e 12. Amém? Bom, então vamos começar o nosso estudo. Vai dizer o seguinte: eu vou ler os dois versículos de uma vez. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Olha que interessante, né? Aqui nós vemos mais uma vez João voltando para a questão do amor, voltando à questão do que nós devemos amar uns aos outros, que nós devemos focar na comunhão, que nós precisamos de outras pessoas para caminhar junto conosco na vida cristã. E hoje nós vamos explorar um pouquinho mais esse tema, vamos falar um pouco mais a respeito disso, inclusive com os exemplos que ele também deu para nós, para que nós possamos estar meditando na palavra, né? Então, primeira coisa, né? A mensagem que desde o princípio ouvistes, né? Uma das coisas que nós já falamos em vídeos anteriores e que vale a pena relembrar é que a mensagem ela tem uma origem, né? E essa mensagem, por conta dessa origem, ela tem uma base e tudo que for fundamentado ao longo da história tem que ter essa base firme. Sabemos que os contextos eles mudam ao longo dos anos, as questões histórico-culturais elas mudam ao longo dos anos, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus, os princípios espirituais que são expressos através dessa palavra, eles continuam e permanecem. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus, ele não muda, né? A palavra dele não muda e nós também não podemos mudar os conceitos, né? Falar, esses conceitos, esses princípios, eles são distantes, eles são antigos, hoje nós vivemos tempos modernos, a sociedade de hoje não aceita, se nós falarmos esse tipo de situação, nós não vamos ganhar ninguém para Jesus, o que não é verdade, né? Todas as coisas elas continuam muito atuais. Aqueles que vivem e seguem esses princípios são extremamente bem-sucedidos na sua vida, porque a bênção do Senhor vai estar sobre nós. E pregando a palavra de verdade, não somos nós quem convertemos as pessoas, não somos nós que convencemos as pessoas daquilo que é certo, mas sim o Espírito Santo, que usando esta palavra pregada de verdade, ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então nós constantemente devemos ir à base. E qual é a nossa base? A nossa base é a Bíblia, a palavra de Deus. Quando nós lemos a história como um todo, do Gênesis ao Apocalipse, nós vemos uma linha reta, nós vemos um contexto geral, nós vemos diversas situações onde uma vai se ligando na outra, e ali nós temos um ensinamento correto para que nós possamos viver e para que nós possamos aplicá-lo à nossa própria vida a fim de sermos bem-sucedidos. E isso não pode mudar, né? A palavra que nós ouvimos desde o princípio, ela deve ser baseada sempre na revelação que está na Bíblia, e não na revelação pessoal, não em experiências pessoais, não em metodologias humanas, porque isso acaba levando de nada para lugar nenhum. Pode até dar uma motivação para a pessoa, pode até fazer com que ela tenha alguma conquista terrena, alguma conquista carnal, mas certamente não vai gerar vida, não vai gerar novo nascimento, não vai gerar a presença do Espírito sobre a vida de tal pessoa que segue esse tipo de situação. Então, nós temos uma base e essa base deve ser seguida. Na sequência, ele fala, né, o que nós devemos ouvir, o que desde o princípio ouvimos, e devemos fazer o seguinte, que nós nos amemos uns aos outros. Ou seja, né, Jesus também ele nos dá essa mesma ordem, né? Lá no Evangelho de João 13:34. Nós não vamos ler, é só para citar, você vai ter como lição de casa verificar se a referência está correta e se realmente diz isso que eu estou falando. Então, essa vai ser a sua lição de casa. Então, nós percebemos o seguinte, que nós devemos nos amar uns aos outros, né? Que nós devemos buscar realmente comunhão, intimidade. E quando nós falamos em amor, nós temos três sentidos aí para a palavra amor que vem ali dos originais, né? Temos o amor eros, que é o amor carnal, né? O amor entre homem e mulher. Temos o amor filho, ou filéu, né, como algumas pessoas falam,
que é o amor entre amigos, o amor de respeito, o amor de amizade, e temos o amor ágape, que é o amor sacrificial, aquele amor que não espera nada em troca, aquele amor que é o amor de Deus que ele tem por nós. E quando nós falamos de amor na Bíblia, quando João fala de amor, quando Jesus fala de amor, é exatamente o ágape. O ágape ele não é simplesmente um sentimento, mas sim é uma atitude onde eu vou fazer sempre o meu melhor em favor de outras pessoas, independente daquilo que eu vou receber em troca. Se as pessoas vão me agradecer ou não, se as pessoas vão me reconhecer ou não, se as pessoas vão querer retribuir ou não, isso não importa. O que importa é a minha pessoa, aquilo que eu faço diante de Deus, independente daquilo que venha acontecer. Eu simplesmente procuro ajudar da melhor maneira possível, de forma que a pessoa ela possa receber essa parte do amor ágape aí através da minha vida. Então é isso, quando nós temos uma irmandade de cristãos, quando nós temos ali pessoas que professam a mesma fé, que tiveram a mesma experiência de novo nascimento, que estão nos caminhos do Senhor, nós devemos nos unir e procurar sempre oferecer o melhor um para o outro, de forma que todas as nossas necessidades sejam supridas, sejam elas físicas, emocionais, espirituais ou até mesmo financeiras, e de forma também que nós possamos juntos nos esforçarmos para caminhar aí em vitória rumo à salvação e rumo à vida eterna. Quando Jesus ele fala no versículo que acabei de citar, João, né, o 13:34, ele também fala que nós devemos nos amar uns aos outros. Ele fala, vocês devem amar como eu vos amei. Então, ou seja, né, Jesus é o nosso modelo. E como é que ele amou os seus discípulos e como é que ele nos ama, né? Incondicionalmente. Jesus, ele fez tudo o que podia pelos seus discípulos, ele os pegou, ele cuidou, ele treinou, ele fez com que eles fossem constantemente também confrontados com relação aos seus erros, com relação às suas falhas. Ele fez com que eles pudessem aprender e crescer espiritualmente. E eles cresceram, sim, numa amizade íntima, numa amizade pessoal, alguns de uma forma mais profunda, como foi o caso do próprio apóstolo João, né, que foi ali o melhor amigo do Senhor, aquele que foi o único que ficou até os pés da cruz, quando Jesus ele foi crucificado, quando ele morreu pelos nossos pecados. Mas também teve Pedro e Tiago, que viveram a maior parte das experiências, né? Todas as vezes que Jesus fez alguma coisa, eles estavam presentes. E teve os 12 que em algumas situações não estiveram presentes, mas que caminharam com Jesus, viveram muitas coisas diante dele, foram considerados amigos de Jesus, mas talvez não na mesma experiência que Pedro, Tiago e João. Especificamente João tiveram com o Senhor. Então é muito importante que a gente saiba, né, que da mesma forma que Jesus ele cuidou dos seus discípulos, da mesma forma que Jesus ele ajudou seus discípulos a caminharem e a crescerem espiritualmente, nós também nós devemos nos fortalecermos e nos ajudarmos uns aos outros, amando uns aos outros, de forma que nós sejamos bem-sucedidos e possamos aí viver a plenitude da presença do nosso Deus. Amém? Então esse é o ponto aí, que nós devemos amar uns aos outros. E aí ele dá um exemplo negativo, né? Ele fala, não segundo Caim. Quem foi Caim na Bíblia, né? O primeiro casal, Adão e Eva, quando eles caíram, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, quando foram expulsos da presença de Deus por conta do pecado, eles começaram tendo dois filhos, Caim e Abel, né, que foram os dois filhos que eles tinham ali e que estavam caminhando juntamente com eles. Caim era lavrador e Abel era pastor de ovelhas, né? E certa vez, em uma certa oportunidade, cada um deles trouxe a oferta de acordo com o fruto do seu trabalho, né? Caim trouxe ali dos seus frutos, dali das coisas que ele plantou, e Abel trouxe ali da gordura, das primícias dos seus rebanhos. E a oferta de Abel foi aceita e a de Caim não, né? E por conta disso, Caim descaiu semblante, ele ficou triste com Deus, ele ficou chateado pelo fato de ter sido rejeitado. Só que é interessante que quando nós pensamos nessa situação, Caim ele ofereceu uma oferta e não foi o valor da oferta dele que foi rejeitado, seja muito ou seja pouco, não foi o tipo da oferta dele que foi rejeitado, mas sim o que foi rejeitado foram as obras de Caim. Deus fala para ele que
que se ele fizer aquilo que é certo que ele será aceito, né? Mas se ele continuar caminhando nos caminhos errados, o pecado jaz à porta. Mas cumpria a ele dominar esse pecado, né? Então ele tinha responsabilidade com relação ao pecado. Assim como nós temos, né? Nós temos responsabilidades com relação às nossas escolhas, e se nós fizermos boas escolhas, nós também vamos ser aceitos por Deus mediante o nosso caminhar com Jesus Cristo. Porém, as más escolhas, elas nos afastam de Deus e fazem com que nós estejamos ali tendo uma colheita com relação a essas más escolhas aí, de forma que aconteçam coisas ruins na nossa vida. Então é muito importante que a gente saiba, né, que Caim ele foi rejeitado por conta das suas escolhas. Só que ao invés dele se corrigir, ao invés dele se arrepender e mudar as suas obras, ele começou a ficar com raiva de Abel, que Abel foi aceito. Abel ele tinha uma vida reta, uma vida santa, uma vida digna, e ele foi aceito diante do Senhor juntamente com a sua oferta. E aí, Caim, ao invés de, né, seguir Abel como exemplo de aceitação, ao invés de se corrigir mediante o chamado do Senhor, ele foi lá e armou para cima de Abel, né? A gente vai falar disso daqui a pouco, e acabou matando ele, né? Então, essa é a grande questão. Quando nós somos confrontados com Deus com relação aos nossos erros, com relação às nossas falhas, o que nós devemos fazer é, primeiramente, acatar aquilo que Deus está nos falando, aquilo que Deus está nos direcionando, reconhecer os nossos pecados e falhas e se arrepender. Se arrepender genuinamente, mudando a rota da sua vida, de forma que não erre mais dentro daquele erro que nos está sendo mostrado. Então, se aquele que mente não minta mais, aquele que rouba não roube mais, mas antes trabalhe de forma que tenha com que ajudar o necessitado, como Paulo nos ensina. Aquele que trair a esposa, deixe de trair, foque na sua família, reconstrua a sua família e faça com que as coisas elas aconteçam bem. Então, todos nós que podemos praticar algum tipo de má obra, que a gente possa viver o arrependimento genuíno, possa pedir perdão a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, através do preço que foi pago, e que possamos mudar a rota da nossa vida, na força e no poder do Espírito Santo, de forma que nós tenhamos aí uma vida reta e digna diante do Senhor. Então, esse é um ponto importante para nós, que nós devemos estar meditando. Então, ele fala aqui que, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Ou seja, né? Ele fala que Caim ele pertencia a Satanás. Note que não fala que Caim tinha necessariamente uma aliança com Satanás, não é isso que está falando. Mas ele pertencia. E pertencia por quê? Porque as suas obras eram más. Nós vimos no vídeo anterior essa diferença entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus, eles andam na presença do Senhor, eles buscam a presença do Senhor e buscam santificação contínua nas suas vidas. Isso não significa perfeição, mas significa que nós vamos admitir continuamente nossos erros e falhas e vamos sempre procurar melhorar e sair desses erros e falhas mediante a força que o Senhor nos dá. Já os filhos do maligno não. Eles vivem no pecado, eles aceitam o pecado, eles relativizam o pecado e mais que isso, eles levam outros a pecar junto com eles, corrompendo corações, corrompendo vidas, de forma que eles estão constantemente desagradando a Deus e, consequentemente, agradando ao diabo, né? Então, a desobediência não é a questão da aliança em si com o maligno, né? Mas sim a rejeição da lei de Deus. Às vezes o nosso discurso é fala, eu sou de Jesus, eu amo a Jesus, eu estou na igreja, eu faço tudo por Jesus, mas na prática, né, nos bastidores da vida, faz tudo que é errado para satisfazer apenas a própria carne, o próprio desejo, faz também aquelas coisas que às vezes prejudicam as pessoas e ali pertence ao maligno. E Caim, ele era desses, né? Não tinha aliança com o maligno, mas ele foi lá e fazia as coisas que o agradavam porque ele estava sendo consumido pelo ódio, consumido pela inveja, que nós vamos falar daqui a pouquinho, e acabou matando o seu irmão por conta disso, né? E matou por quê? Porque as obras deles eram boas, né? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, tomar cuidado com o nosso próprio coração, porque às vezes a gente aponta o dedo para as pessoas,
fala, olha, você é bem-sucedido, eu sou bem-sucedido e as pessoas me invejam, invejam a minha felicidade, invejam isso e aquilo, mas a palavra de Deus ela não é para a gente apontar para as outras pessoas, e sim para que nós possamos corrigir as nossas próprias vidas, que nós possamos estar meditando para ver se há algo mal no nosso coração, se há inveja, há dolo, algo que desagrade a Deus, e uma vez que nós temos o coração sincero para buscar as coisas erradas, o Senhor ele nos mostra. O Senhor ele nos aponta de forma que nós possamos viver o arrependimento, viver o perdão de Deus e viver a transformação de vida. Então, que nenhum de nós venha a ser tomado por inveja, inveja do que as pessoas têm, inveja do que as pessoas fazem, ou o que elas alcançam, seja na vida pessoal ou na vida ministerial, mas que nós possamos ser satisfeitos com aquilo que o Senhor nos dá, satisfeitos com as coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos e ser fiel no pouco. Porque aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito Deus os coloca, né? E quem não é fiel no pouco também nunca vai ser fiel no muito. Então é no R$ 1 que nós vamos ser fiel, é nos poucos recursos que nós vamos ser fiéis, é na pouca força, no pouco conhecimento que nós vamos ser fiéis, e ali o Senhor vai acrescentar na nossa vida conforme nós caminhamos em fidelidade. Então, esse aí é um ponto importante para nós estarmos meditando. E na sequência, ainda dentro desses dois versículos, né, hoje o texto que nós vamos estudar é um pouco curto, a gente vai falar um pouquinho dessa questão da inveja, né? Como isso pode corroer o nosso coração e como isso pode fazer com que bons amigos se separem, com que muitas situações erradas aconteçam aí ao longo da história, né? Então, ele, na sequência do texto, ele fala, e por que o assassinou, né? Por que Caim matou Abel? Uma porque ele teve ódio no coração, obviamente, né? Pelo fato de que Caim, o fato de Abel estar sendo aceito por Deus e ele não, mas também, né? Ele fala o seguinte, porque as suas obras eram más, né? Ou seja, as obras de Caim, elas eram más, e as do seu irmão eram boas. Ou seja, luz e trevas, elas não se bicam, né? Elas não se unem. E as trevas, ela não é necessariamente a oposição da luz, duas forças que são iguais, equivalentes, e que elas se completam, como alguns ensinam, né? Que elas estão ali caminhando juntas e uma precisando da outra. Não é isso que a palavra de Deus fala, né? A palavra de Deus fala que Deus é luz e que nós devemos andar na luz. E as trevas não são uma força complementar, o oposto disso. As trevas são a ausência de luz sobre a vida de uma pessoa, a ausência da presença de Deus sobre a vida de uma pessoa. Porque aonde a luz chega, as trevas têm que sair, né? Então, esse é o ponto fundamental para as nossas vidas. Se nós não temos a luz de Deus sobre nós, se nós não temos a luz do Senhor iluminando o nosso coração, a nossa mente, limpando tudo aquilo, né, fazendo com que verdadeiramente nós possamos andar na presença do Senhor, então as trevas vão tomar conta e nós vamos também termos atitudes de acordo com aquilo que está no nosso coração. E essas trevas, elas fazem com que nós não sejamos aceitos diante de Deus. Então a gente percebe que Caim matou Abel porque as suas obras eram más, né? Ou seja, ele enganava, ele fazia as coisas erradas. Não fala exatamente quais pecados Caim cometia, mas os certos eram coisas que desagradavam profundamente a Deus, de fato que nem a oferta dele foi aceita diante do Senhor. Mas note o seguinte, Caim não deixou de ter uma experiência sobrenatural. Ele e Abel tiveram experiências sobrenaturais com Deus. Tanto é que quem falou para Caim que ele estava errado foi o próprio Deus. Falou que suas obras eram más e que a sua oferta não será aceita. Mas ele trouxe uma palavra, né? Cumpre a ti dominar o pecado, se afastar desses caminhos. Só que Caim não quis acatar as ordens de Deus, a direção de Deus, e seguiu pelo seu próprio caminho. Mais para frente, se você continuar a história, você vai ver que após o assassinato de Abel, houve uma consequência na vida de Caim, e ele também teve que andar errante, perambulante pela terra aí, e debaixo de uma maldição sobre a vida dele. Mas é isso que acontece, né? Quando nós andamos ali fora da presença de Deus, a gente anda errante, sem um rumo próprio, e também andamos debaixo de maldição e nada dá certo na nossa vida. Então esse é um ponto aí importante e fundamental para a gente estar meditando. Com relação à inveja, né, é interessante porque Abel era a pessoa justa, fazia tudo certo, poderia seguir a sua vida tranquilamente,
E Caim, que não queria fazer as coisas erradas, poderia também seguir a sua vida tranquilamente, não teria problema nenhum. A grande questão é que ele sentiu inveja de Abel, né? Ele sentiu, puxa, Abel foi aceito, não quis saber o porquê Abel foi aceito, não quis apontar para os seus próprios erros, para as suas próprias falhas, mas ele simplesmente quis se livrar do problema. E às vezes isso acontece, né? Existem aqui certas situações onde as pessoas se destacam, onde as pessoas estão tomando ali posições de destaque, ou sejam elas no mundo espiritual, sejam elas ali no mundo material, e às vezes isso desperta inveja, inclusive, de pessoas próximas. Haja visto os irmãos de José, né? José começou a ter sonhos, começou a ter revelações da parte do Senhor que ele seria uma pessoa ali influente, importante, um líder, só que ali os irmãos tinham inveja dele, né? Falavam, até parece que nós vamos nos prostrar diante de você. E as situações elas se agravavam porque também o pai deles, o pai dos meninos, gostava mais de José do que dos demais. Então tudo isso trouxe uma situação que, por inveja, fez com que o menino fosse prejudicado e fosse vendido para o Egito. Claro que Deus ele reverte o mal em bem, ele sempre usa as situações da nossa vida para cumprir o seu propósito, e ali o José acabou se tornando o governador do Egito, né? O único que estava acima dele era o próprio faraó, e ali se cumpriu a palavra e o propósito de Deus, ao ele ser vendido como escravo, trabalhar ali administrando a casa de Potifar e depois administrando uma prisão, mas toda essa experiência fez com que ele conseguisse administrar muito bem todo um país, né? O país mais poderoso da terra naquela época acabou sendo administrado por José, por conta da promessa de Deus sobre a vida dela. Então, os planos de Deus não se frustram, não falham nas nossas vidas, desde que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, sem nos corrompermos e sem permitirmos ali que coisas erradas elas aconteçam. Então, esse é um ponto. E aí, como nós lidamos com essa questão da inveja, né? Primeiramente, colocando as situações de oração. Não pagamos nunca mal por mal, né? Não ficamos jogando na cara das pessoas, você é invejoso, aquela coisa toda, né? Você tem inveja de mim porque eu faço isso, porque tem vezes que, na verdade, nós é que temos inveja, estamos esperando alguma situação aí na vida da pessoa e acabamos falando mal dela, né? Então, essa é uma questão que nós devemos ter. Primeiro ponto, né? Nós devemos focar na nossa própria vida. É tão difícil, né, organizarmos toda a nossa vida, todas as nossas responsabilidades, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós e aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Então, não dá. Aquele que foca na própria vida não tem tempo de olhar para a vida do outro, né? Então, é muito importante. Busque a Deus em primeiro lugar, tenha seu próprio relacionamento com Deus, não fique se comparando, né, nem com pessoas que estão acima de você, estão mais longe na caminhada com Jesus, ou pessoas que estão abaixo, que estão começando agora. O que importa não é se nós somos melhores ou piores que ninguém, mas sim se nós temos ou não relacionamento com Jesus, e esse relacionamento é vivo, né? Então que nós possamos ter um relacionamento vivo com o Senhor e deixar o resto de lado, né? E se alguém começar a nos invejar, essa situação toda, a gente simplesmente coloca a situação diante do Senhor e continua caminhando. Não vamos nos distrair com esse tipo de situação, mas nosso alvo é Cristo, nosso foco é Cristo, e é Ele quem nós devemos glorificar sempre, é Ele quem nós devemos exaltar, e principalmente reconhecer que tudo vem dele. Se nós tivermos sucesso, se nós tivermos uma situação, algum mover diferente sobre a nossa vida, é para a glória de Deus e não para a nossa. E se alguma coisa também deixar de acontecer, se nós tivermos que abrir mão de alguma coisa ou passarmos por alguma luta e dificuldade, vai ser para a glória de Deus e não para a nossa dificuldade e destruição. Então é muito importante que nós tenhamos que Deus seja glorificado em todas as coisas, quer no muito, quer no pouco, e que nós não venhamos a olhar para os lados, nos importar com aquilo que não é pão, nos importar com aquilo que não agrega nas nossas vidas, e deixe olhares invejosos, pessoas que querem nos prejudicar de lado, continue testemunhando a favor de Cristo, continue orando por essas vidas, e quem sabe o Senhor não pode tocá-las e trazer salvação genuína e verdadeira para elas, tá bom? Então é isso. Essa foi a nossa mensagem para hoje. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fica na paz e tenha um excelente dia no nome de Jesus. Amém?